E Otávio, goleiro que tem brilhado com a camisa do Cruzeiro, é dono do menor salário entre todos os titulares da Raposa. O que é algo até natural, levando em consideração que Otávio havia começado a temporada como a terceira opção para o gol. O Cássio era o titular, o Matheus Cunha seu reserva imediato. O Cássio se machucou, o Matheus Cunha não conseguiu vingar na condição de protagonista e sobrou para o Otávio a missão de defender o gol cruzeirense. Pois o atleta que ganha na casa dos R$30 mil por mês virou titular absoluto e tem deixado excelente impressão, como por exemplo no empate 1-1 contra o Boca Juniors. Ele até vai mal no gol do Merentiel, mas faz pelo menos 9 defesas, várias delas extremamente difíceis, assegurando um pontinho super importante para o Cruzeiro na Libertadores da América. Com a lembrança de que o Otávio virou titular apenas em 28 de abril contra o mesmo Boca no jogo de ida dentro do Mineirão. São 7 partidas seguidas como titular. E aqui a parte mais curiosa dessa história. Enquanto o Otávio ganha na casa dos 30 mil mensais, tem jogador no Atlético faturando 100 vezes mais. Vou colocar no plural, jogadores. Porque Gerson e o Matheus Pereira hoje têm vencimentos na casa dos 3 milhões de reais mensais contra 30 mil por mês. A solução vai ser encontrada nos próximos dias. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já pediu uma reunião para reajustar o salário do Otávio e também prorrogar o contrato que se encerra em dezembro de 2028. A saideira sobre o Cruzeiro e Otávio. Frankfurt e Botafogo já demonstraram interesse em contratá-lo em outros tempos. Nos 2 casos, o Cruzeiro disse não tem interesse em negociá-lo. Informação importante, Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos, e o tricolor é sim uma opção real, mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar, de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. Pra falar de Cruzeiro agora, Pansieri contigo. Cruzeiro tem compromisso no fim de semana pelo Brasileiro, mas hoje é um olho na Libertadores, tá de olho na bola que rola logo mais. Destacamos aqui Universidade de Chile e Barcelona de Guayaquil, Pansi. Esse jogo que vamos torcer pro empate, né? Universidade Católica contra o Barcelona de Guayaquil. Pode ser um empate, Thiagão? Pode ser um empate? É bom. É bom. Um abraço pra você, pro nosso Ale Oliveira. Boa vitória do Barcelona, né? Que aí o Cruzeiro liquida com o Barcelona aqui, o Barcelona já atrapalha lá o lá, e aí o Cruzeiro passa de líder do grupo. Exatamente, aí o Cruzeiro já fica firme na liderança do grupo. Vamos ver, né? Tomara que aconteça esse melhor resultado aí para o Cruzeiro, o time que tem esse duelo contra o Barcelona de Guayaquil dia 28, né? Esse jogo às 9h30 da noite, para fechar o grupo D da Copa Libertadores da América e, óbvio, também dar uma olhada nos adversários que entram em campo hoje, Universidade Católica enfrentando também o Barcelona de Guayaquil. Ô, Thiago, mas o Cruzeiro já se preparando para esse duelo contra a Chapecoense, jogo domingão, às 4h da tarde, Mineirão, é aquele jogo que a gente sabe que o torcedor realmente marca a presença, e aí o laranja superior aberto. Ó, tá passando os 30 mil vendidos. E aí a expectativa é que passe os 45 mil. Então a venda tá legal, a venda tá boa. Torcedor do Cruzeiro para empurrar o Cruzeiro nessa partida, a Nação Celeste para empurrar o Cruzeiro nessa partida contra a Chapecoense. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, então passando os 30 mil torcedores. Thiago, sobre preparação. Hoje na Toca da Raposa, uma atividade que terminou há pouquinho, né? Terminou tem pouco tempo lá na Toca. E o Matheus Henrique é um jogador que pode ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Ele teve aquela lesão pulmonar, né, que tirou o jogador do duelo contra o Remo. E o jogador, então, sendo uma opção, sendo uma ideia do técnico Arthur Jorge para esse compromisso da Chapecoense. Ele saiu do jogo do Bahia. Falei Remo não, foi do jogo do Bahia que ele teve a lesão pulmonar num choque com o Everaldo. E, então, é já uma opção para o técnico Arthur Jorge. Perdeu o Arroio, mas quem sabe o Mateuzinho compondo esse time do Cruzeiro para o compromisso contra a Chape. E vamos olhar, Thiago, se o técnico Arthur Jorge vai poupar alguém. O jogo do Boca foi um jogo de desgaste físico, desgaste psicológico. Teve o
no jogo do Palmeiras, que foi time titular. Vamos ver se ele vai poupar algum tipo de atleta pra esse confronto, Thiagão. Não tem sido do feitio dele poupar muita gente, né? No jogo contra o Palmeiras mesmo, a gente imaginava que ele pudesse tirar um ou outro, pelo menos, segurou ninguém. Ô, Nath Fiuza, o Arthur tem um aproveitamento incrível na Libertadores, não só nessa passagem com o Cruzeiro, mas também na sua passagem pelo Botafogo, quando foi inclusive campeão. Agora, é hora de tirar o pé um pouquinho ou vai com tudo, já que faltam poucos jogos também para a parada da Copa do Mundo, Nath? Eu sempre digo aqui que o Campeonato Brasileiro, a meu ver, não pode ficar escanteado em momento nenhum. E acho que quando o Arthur Jorge, ele olha para a tabela, né, o Cruzeiro deu um bom salto, mesmo tendo empatado na última rodada, tá ali na 13ª colocação, tinha dado um bom salto depois da vitória contra o Bahia, né? Depois empatou, perdeu algumas posições, mas ainda assim tá ali na parte intermediária da tabela, são 20 pontos, mas são só 2 pontos pro Corinthians, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Acho que essa proximidade, querendo ou não, esse equilíbrio ali na parte de baixo da tabela, acho que o Arthur Jorge olha para isso e se preocupa, né, de não colocar força máxima no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vai ter 2 jogos em casa, no Brasileirão, antes da pausa para a Copa do Mundo. E pode ser uma grande oportunidade, Chapecoense e Fluminense, né? Para o time encostar de vez lá no G6, no G4, ir para a pausa da Copa do Mundo numa situação mais tranquila, tendo, de fato, reagido no Brasileirão ainda durante essa primeira metade. Então, acho que tudo isso pesa nas decisões do Arthur Jorge. E é um jogo contra uma Chapecoense que está na parte de baixo da tabela, então é fundamental não perder pontos para esses times, ainda mais jogando dentro de casa. Eu acho que ele vai avaliar situação por situação, né? Não tem o Arroio, isso pode abrir espaço, quem sabe, pro Sinisterra, para ganhar mais ritmo. Ele já não vai ter o Gerson na Libertadores na semana que vem. É um cara, então, que talvez possa jogar. Acho que ele vai ter que avaliar caso por caso. Mas é importante olhar para esse jogo sem perder de vista o próximo, porque não dá para achar, o jogo mais difícil foi contra o Boca. Contra o Barcelona agora é só entrar em campo que o resultado vai vir. Libertadores não é bem assim. E se o Barcelona ganha hoje, por exemplo, como vocês falavam, não tira o Cruzeiro da liderança, mas dá gás pro adversário para a última rodada, porque o Barcelona chegaria ainda em condições de se classificar. Então o Cruzeiro tem que ter a mesma mobilização que teve lá na Argentina para esse jogo contra o Barcelona na semana que vem. E aí o jogo da Chapecoense nesse meio de semana vai ter que olhar situação por situação, né? Olha, a Nath fez aí a matemática, né? A conta de aproveitamento do Cruzeiro. O torcedor não quer muito argumento não, né? Se depender da torcida aqui no chat do YouTube, todo mundo não, coloca todo mundo. Vamos pro jogo, quer ver o Cruzeiro cada vez mais forte, Ale? E o treinador tem pensado assim também. Você sabe que o Arthur Jorge, a campanha do Arthur Jorge como comandante do Cruzeiro, desde que chegou no Campeonato Brasileiro, é melhor que a do Palmeiras, né? Então é uma competição de... Que é o líder, né? Que é o líder, que é uma campanha de recuperação. Você pegar só o Campeonato Brasileiro, só a derrota no Clássico nas últimas 6 rodadas, e vai pegar um time que, assim, já tá rebaixado, né? O Chapecoense não vence há 14 rodadas. Não venceu nenhuma, inclusive como visitante, tem a pior defesa do campeonato. Eu tenho me preocupado muito com a saúde dos jogadores do Cruzeiro. Acho que tem tido influência, acho que influenciou inclusive no jogo contra o Boca, tanto que o Matheus Pereira e o Caio Jorge, que são 2 jogadores importantes, foram substituídos, o Gerson foi expulso, o Fagner também sentiu. Então acho que você pode, de acordo com o que a fisiologia, a medicina avisar para você, tomar cuidado. Mas o jogo é só na quinta. Eu acho que você pode tomar cuidado para prevenir e também para dar oportunidade para esse elenco, né? Então acho que cada caso é um caso. Acho que como você tem uma distância para se recuperar para o jogo da Libertadores, você não tem tanta necessidade assim de poupar, mas eu acho que você tem que avaliar individualmente. Tem muita gente que já jogou muitos jogos nesse ano e muitos jogos seguidos. Então, acho que todo cuidado é pouco, porque a próxima partida da Libertadores define a vida do Cruzeiro. Até então, o jogo contra o Boca era o mais importante do ano, agora é contra o Barcelona. É isso, e a Itatiaia vai ficar de olho, claro, no jogo de hoje, contando tudo pra você, à medida que a bola vai rolando na Sul-Americana, jogo do Atlético, a gente vai atualizando também o que vai rolando na Libertadores. Emerson Pansieri, a sequência, a programação do Cruzeiro, e tem novidade na janela de transferências. Já começa a pipocar nome pra sair, nome pra chegar. Tem novidade, hein, Pansieri? Tem sim, Thiago. Sobre a programação, então tem treino amanhã e no sábado para esse compromisso contra a Chapecoense, domingo às 4 da tarde. Deixa eu trazer aqui uma informação, porque os companheiros do GE deram essa informação, inclusive o Pedro Rocha, e aí a gente foi atrás, né, dessa apuração também com o Lucas Barbosa, e o Cruzeiro recebeu uma sondagem pelo Jonathan Jesus, do Betis. Não é novidade que o Jonathan Jesus chama a atenção, um jovem atleta, né, 21 anos apenas, o zagueiro. O Cruzeiro contratou do Ceará em 2024, pagando 8 milhões de reais na época, e agora o Zenit no início do ano tinha feito uma sondagem, queria contratar o jogador, e agora o Betis, né, demonstrando interesse no atleta. Lembrando que o Betis disputa a Liga dos Campeões na próxima temporada, mas a informação também
Não chegou proposta nenhuma nas mãos do Cruzeiro. Não foi proposta oficial. Apenas no campo da sondagem, da procura, do entendimento do jogador. Como eu disse, tem um futuro promissor e chegou então essa proposta pelo Jonathan Jesus ainda não. É só sondagem pelo jogador, nada de proposta nas mãos do Cruzeiro. E o Cruzeiro que está à procura do Igor Júlio, jogador do Brighton, da Inglaterra. O Cruzeiro fez uma proposta inicial. Os ingleses estão reticentes, Thiagão. Não negociam por menos de 6 milhões de euros. Essa aí é a dança, né, da vez. A gente sabe que é muito normal isso nessa época do futebol, né? Estamos chegando com a janela abrindo no mês de julho, mas é essa a realidade em termos de transferência. Igor, 5 milhões. Igor Juliano falou 5 milhões. O Jonathan... O Cruzeiro não vai vender por menos de 8, né? Teve uma proposta de quase 10 e não vendeu. Exatamente. Agora que ele tá jogando titular vai valer uns 12, Exatamente. 13. Olha, não fez proposta ainda, né, Thiagão? Essa a gente tá falando do Zenit, mas né? imaginando que do isso, Betis, se chegasse. Você faz a troca? O Igor no Jonathan? O Jonathan joga bem. Tá jogando muito bem. Pra mim, hoje, ó, você vê como que o mundo dá volta, né? Pra mim, hoje é o zagueiro mais seguro que tem o Cruzeiro. Acho que o Fabrício tem oscilado muito, ainda tá distante daquele Fabrício que foi excelente no ano passado, e eu acho que ele tem ainda um potencial de crescimento gigantesco. O Jonathan Jesus ainda vai valorizar muito mais, Thiagão. Tem muita coisa pela frente. Pansieri, torcedor, vai comparecer no fim de semana. Domingão, né? Domingo, dia de abraçar o Cruzeiro no Mineirão, Pansieri. Exatamente. Vai ter o seu bairro lá, Thiagão? Ah, claro. Coisa boa. Aí a gente sabe que aumenta ainda mais. O torcedor gosta de bater papo com o Thiagão, que faz esse quadro há tanto tempo aqui na Itatiaia. Então, domingão, às 4 horas, a expectativa é que passe aí, chegue na casa dos 45 mil, mais de 30 mil comercializados hoje, quinta-feira. Vai dar pra vender mais, né, Thiago? Não tenha dúvida. Fim de semana, hein? Fim de semana de Cruzeiro, pra tomar aquele latão. Com relação ao Neiser, a gente pode ver a diferença das ações dos jogadores. O Caio Jorge, no primeiro tempo, ele teve uma oportunidade e em momento algum o Caio Jorge desacelerou no lance. Ele o tempo inteiro ele aumentou a velocidade, tanto que no último toque, antes de entrar dentro da área, ele adiantou um pouquinho. Ele tentou uma finalização correta, rasteira, por debaixo do goleiro, por pouco ela não passa. No lance do Neiser, a gente sabe que ele é muito rápido. Você lembra das nossas discussões? Sim. O Neiser jogando com uma linha baixa tem dificuldade. Mas no jogo contra o Red Bull, que foi que ele deitou e rolou, como o Red Bull marcava com uma linha alta, foi o que aconteceu no jogo contra o Boca. O Boca estava todo dentro do campo do Cruzeiro, numa bola mais longa, ele disputa de cabeça, ganha o lance, ganha velocidade e ao entrar dentro da área, você vê que ele reduz a velocidade. Ele reduz a velocidade e ali você começa a perceber que ele tem uma dificuldade na tomada de decisão. Sim. Que ele vai dificultando e perdendo a oportunidade de fazer o gol justamente dentro do que o HG falou. Como a distância foi encurtando. E o goleiro também do Boca, méritos do goleiro, que conseguiu identificar que o Neiser deu meio que uma titubeada em qual decisão tomar, ele vai e encurta rapidamente. É quando o Neiser já, né, lógico que com toda essa... O jogador sabe se ele está sendo cobrado ou não, né? Não acompanha as redes sociais, mas sempre tem algum familiar que passa alguma coisa. E você pode ver que é um jogador que está sem confiança. Está sem confiança. Se fosse o primeiro lance dele, se ele tivesse chegado hoje no Cruzeiro, é aquela história, a gente até aceitaria, né? Vamos dizer. Mas a gente entende, tem 19 anos. Mas a nossa discussão aquele dia foi que eu bati na tecla com relação a que esses tipos de jogadores a gente tem que achar dentro do território brasileiro. Tudo bem, tem 19 anos, tem 20 anos, é muito novo. Não, a gente teve caso de Vitor Roque, a gente teve caso de Estevão, a gente teve caso do Hendrick, com 16 ou 17 anos ou 18 anos, fazendo gols e carregando o time do Palmeiras nas costas numa conquista de campeonato paulista. Brasileiro também. Então, a nossa questão não é, voltando a falar, nessa mesa aqui eu tenho certeza absoluta, né? Porque nos outros lugares a gente não sabe. Nada contra a pessoa do atleta. Aqui a gente analisa a questão técnica e a questão dele da tomada de decisões. Eu entendo que o Neiser pode ser uma aposta? Pode, gente, pode. Mas a minha análise que eu faço dele não é uma análise rasa, né? É uma análise bastante técnica. E foi o que eu te falei naqueles dias. Mas eu já acho que nesse jogo, com relação... Cada um tem o seu ponto de vista com relação à sua parte técnica, né? Das valências do jogador. Nesse jogo, eu já vejo que o Neiser foi para aquele lance passando o filme na cabeça. Eu tenho que fazer este gol. Se eu não fizer este gol, eu sei que eu vou ser extremamente cobrado. Contra o Bragantino, e foi isso que aconteceu. Fez o gol de empate, né, no Mineirão, mas ele perde, assim, pelo menos 2 chances absurdas. Isso. Então depois daquele jogo já veio uma pressão muito grande pra cima dele. Porque, se você for olhar, ontem eu fui parecido com você na aposta daquele jogo dos resultados do Atlético. Eu até postei lá nas minhas redes sociais, não sei se eu vi com relação à escalação, né? Coloquei até o zagueiro, esqueci, o João Marcelo. Lá no cantinho, ele entrou no jogo. Mas a minha análise é porque a gente consegue, às vezes, identificar muito facilmente
essa questão do refino técnico do jogador. E foi como eu pontuei naquele dia. É um trato com a bola? É um trato com a bola. É um trato, é um domínio, às vezes é um perfilamento do corpo. Por exemplo, você tem no meio de campo o Matheus Pereira, que facilmente ele consegue olhar para um lado e virar o pé e ao mesmo tempo achar um passe de ruptura, uma pifada, como diriam os antigos. E às vezes tem certos jogadores que você vê que o perfil dele corporal, ele não tá conseguindo entender o que o portador da bola tá imaginando. E ele é um desses jogadores. Será? É só uma dúvida. E não é sobre o lance especificamente. Sim. Agora eu tô falando sobre o Neisser de uma forma Contexto mais... geral. Contexto geral. Isso. Será que ele ainda... Porque uma coisa é o que você joga na base, outra coisa é o que você vai jogar no profissional. Ele pode estar vivendo uma transição ou uma busca pelo melhor posicionamento dele, para aquilo que ele vai entregar algo melhor e maior para a carreira dele? Você acha que pode estar existindo isso? Eu acho que agora vai ter que ser um trabalho muito grande de bastidores. Porque se criou uma expectativa muito grande em cima do jogador. Mas muito grande mesmo. Ele foi artilheiro do Sub-20 do Mundial. Isso. A gente chegou até a pontuar isso. E é uma coisa Tinha que times da Europa querendo ele antes do Cruzeiro. times da Europa querendo ele. E uma coisa que eu falei e vou repetir, né? É o tal do salto, né? Essa virada de chave da categoria de base pro profissional, ela é muito complicada. Porque às vezes, né, na categoria de base, você tem o staff inteiro de diretoria de clube passando a mão na cabeça do jogador, não falando às vezes as verdades que tem que ser ditas. Já no profissional, não tem como isso ser escondido. Por exemplo, ontem ele estava no jogo transmitido para vários continentes, né? E não tem como o diretor virar e falar pro jogador, não, olha, calma, porque essas coisas acontecem. Essas coisas poderiam acontecer se fosse a primeira vez. Poderia ter custado a derrota ontem, Rui, aquele gol. E no lance que o HG tá falando... Não poderia jogar só nas costas dele, mas isso, você sacou esse lance que eu falei? o lance que você tá falando, logo em seguida, a bola é circulada Sai e gol. quase que o Cruzeiro toma um gol. Não, tomou gol na sequência. Foi na sequência. Foi na Então sequência. Toma e anulado o gol. Toma e anulado, é isso mesmo. Então é isso aí. Sim. Então é esse lance. Isso aí foi o filme que passou na minha cabeça na hora que eu tava assistindo. Eu falei, Cara, se nossa, perde o jogo. amanhã nós vamos comentar, porque nós comentamos isso durante a semana. Sim. Vai ter um momento em que o Cruzeiro vai falhar e esse gol vai fazer falta. Mas agora tem que ser um trabalho interno da diretoria com o jogador. Porque eu acho que a gordura da paciência ela já foi queimada. E aquela questão que eu pontuei a respeito do refino técnico do atleta, numa equipe profissional, isso não passa batido. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.